Vamos até a cidade de Cafarnaum, que é conhecida como a cidade de Jesus. Este aqui é um lugar muito famoso. Quando você olha, não parece nada especial, mas em cima disto há um edifício construído. Você pode ver as pilastras de concreto ao cimento e o piso. Esta era a casa de Pedro. Pedro viveu aqui, era a sua casa, e Jesus deve ter se hospedado muitas vezes nesta casa. Se é realmente a casa de Pedro ou não, não podemos ter certeza, mas a Igreja Católica afirma que esta era a casa de Pedro. E se você quer ver o que foi construído em cima, aqui está uma estrutura enorme de concreto ou cimento que permanece sobre as pilastras da casa de Pedro. E diz ali, Beato Pedro Apóstolo. Este é o lugar onde Pedro viveu. Pedro, naturalmente, significa rocha pequena, pequena pedra, e Roma construiu a sua igreja sobre esta pedra. E ali está uma estátua de Pedro, do lado de fora, com um peixe do seu lado, e esta é a estátua gigante de Pedro. É enorme. Esta é uma história fascinante, porque Simão era também o nome de Simão o Mago, e Simão Mago, de acordo com Aleph Levi, se tornou em Petra. Pedro, que se tornou a base de todo este sistema. E, em outras palavras, ele se tornou uma espécie de sumo sacerdote. O sumo sacerdote dos imperadores romanos. Se eles estão aqui honrando a Pedro, o apóstolo, é muito duvidoso. Talvez eles estejam honrando mesmo a Simão, o feiticeiro, o bruxo, o ocultista. Mas a igreja construiu esse edifício enorme sobre a casa de Pedro. E ao pé da estátua você pode ver símbolos de peixes e todas estas coisas. E eles dizem que este é Pedro, o apóstolo. Um pouco mais longe, à distância, há uma sinagoga. Portanto, aqui há um enorme edifício de cimento ou concreto, com esta enorme estátua de Pedro, e quando atravessamos a estrada, há uma sinagoga remanescente, provavelmente a sinagoga onde Jesus mais ensinou. E há ali uma placa enferrujada que diz, século I, a sinagoga branca, a sinagoga de Jesus. Sabem, se eu fosse construir um edifício cristão grande, não seria no lugar onde Jesus passou a maior parte do seu tempo. Porque construíram numa casa, que provavelmente é a casa de Pedro, não se tem certeza, talvez seja, porque as Escrituras dizem que quando eles saíram da sinagoga, foram até a casa de Pedro, e esta casa está em frente, é possível, mas talvez seja a casa do lado, quem sabe, mas é possível. Agora, esta é a sinagoga onde Jesus realmente ensinou. Aqui está uma outra pequena vila, assim que Cafarnaum era uma cidade e a outra era Corazim. E depois, então, temos o que resta de Corazim, não é muito. Algumas ruínas estão ali. Essas são as cidades que Jesus amaldiçoou. E Jesus disse que os milagres que tinham sido feitos nelas, se eles fossem feitos em Sodoma e Gomorra, e em Sidom, essas cidades teriam aceitado a mensagem. Mas vocês tiveram uma grande oportunidade. Jesus caminhou por essas cidades e não aceitaram. Aqui há um famoso lugar santo. Este é o lugar das bem-aventuranças. E quando se entra ali, é melhor estar devidamente vestido. Esta é a igreja das bem-aventuranças, um lugar muito famoso. E o Papa João Paulo II esteve ali 2 vezes. E aqui temos um conclave. E este é o campo. Este é o campo onde provavelmente Jesus pregou o seu primeiro sermão. Este é um sermão impressionante. Este é o sermão mais complicado, mais sublime que um dia a humanidade ouviu pregar. E a maioria das pessoas hoje menciona este sermão equivocadamente, em extremos terríveis. As bem-aventuranças, Mateus 5, 3 a 10. Jesus começou dizendo, bem-aventurados os pobres. A palavra para bem-aventurado é makarios, que se refere a uma bênção celestial. Uma bênção que só pode vir de uma fonte divina. Que bênção enorme! E a palavra para pobre,
em grego é pitokos, que se refere a uma pobreza absoluta. Nada mais do que uma pobreza absoluta. Nem 2 moedas sequer. E ele começa o seu sermão, e os judeus estão sentados ali há centenas, à espera de que ele se anuncie como Messias. Que diga, eu sou o Messias. Vocês são o povo escolhido de Deus. E eu vim para livrar vocês do jugo romano. Vocês se levantarão e serão os maiores no reino dos céus. Era isso que eles esperavam. Mas o que é que Jesus cita nas suas primeiras palavras como Messias? Bem-aventurados os pobres. Existem várias palavras para pobre no grego, mas ele usou uma que descreve uma extrema pobreza. Em vez de grandeza e riqueza e maravilhas, qualquer objetivo ao qual quisessem se aplicar deve ser o de pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a segunda bem-aventurança foi, bem-aventurados os que choram. Eles queriam alegrar-se, eles não queriam chorar. E a palavra para chorar, e há diversas palavras para chorar em grego, mas a palavra grega, penteo, significa chorar com absoluta tristeza. Como, por exemplo, a tristeza que você poderia ter ao perder um filho único. Esse é o tipo de dor. Bem-aventurados os que choram com este tipo de dor, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esta é uma mansidão de humildade, que não é possível descrever em palavras humanas. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E, novamente, a palavra fome é o tipo de fome que alguém sente depois de vaguear no deserto por dias e dias sem comida ou água. Este é o tipo de fome e o tipo de sede. O que Jesus está fazendo aqui? Ele estava tentando chocar o seu público. Estava tentando dizer algo diferente do que eles esperavam. O que ele estava querendo fazer aqui era lhes mostrar o caminho cristão. E é isso que ele está explicando. Ele está dizendo, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, aqueles que percebem a sua fraqueza, aqueles que percebem que não têm nada a oferecer, venham a Jesus sem nada para oferecer. Eu não posso dizer, Senhor, eu tenho aqui um dinheirinho, eu posso comprar o meu caminho para o céu. Eu não tenho nada. Estou em pobreza absoluta. Não tenho nada a oferecer. Só uma vida manchada pelo pecado. Isso é tudo que eu tenho. Assim, eu preciso chegar ao ponto em que eu perceba a consciência de que sou pobre e não tenho nada a oferecer. Então, o próximo passo é abençoar os que choram, porque eles serão consolados. Não tenho apenas que perceber que não há nada que eu possa fazer como um indivíduo contaminado pelo pecado, mas devo experimentar a tristeza. Por quê? Pelo pecado. Devo experimentar uma tristeza pelo pecado e eu preciso olhar para o Filho de Deus, devo sentir a tristeza, devo sentir o arrependimento e devo dizer, Senhor, perdoa-me. Lamento pelo que fiz. Um arrependimento genuíno é o passo seguinte na caminhada cristã. Bem-aventurados os mansos. Depois que você percebe a sua fraqueza, uma vez que você percebe que você é o responsável pela morte do Filho de Deus, uma vez que você tem experimentado uma tristeza verdadeira, não há mais tempo para você ficar em um alto pedestal pensando que é melhor do que os outros. É hora de descer e experimentar a humildade. E saber que os outros e Deus são melhores do que você. É um caminho muito difícil para a humanidade viajar nele. É o contrário de todas as emoções humanas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A caminhada cristã não termina quando percebemos que somos pecadores, ou quando estamos tristes e humildes.
ela tem que continuar em um processo conhecido como santificação. Significa, Senhor, muda o meu caráter perverso. E Paulo diz, eu preciso crucificar o velho homem cada dia e devo pedir a Deus para me transformar. E eu tenho um modelo perfeito que é Jesus Cristo. Por isso devo dizer, Senhor, transforma-me à tua imagem, que eu possa realmente refletir a ti. Desejo ser como tu és e menos como eu. Porque realmente eu me encontro numa situação bastante lamentável. Esta é a caminhada cristã. Mas qual é o passo seguinte? Depois de fazer isso, então você poderá ser misericordioso, porque está escrito, alcançarão a misericórdia. Percebem? Nós temos a tendência de pensar que nós somos melhores do que os outros. E por isso nós nos tornamos críticos. Um dos maiores problemas da igreja é o senso crítico, não é verdade? Você sabe que aquela pessoa faz uma coisa ou outra e você sabe que aquele jovem está metido em drogas. Quer dizer, o que você esperava? Afinal de contas, os pais dele são assim ou assado? Em vez de você saciar a fome, olhando para si mesmo, olhe para você mesmo, veja quão miserável você é. Mas você pensa que eles são piores do que você. Por quê? Porque você não tem piedade e compaixão por eles, do mesmo jeito que Deus teve piedade e compaixão de você. Não é isso do que se trata? Por isso Jesus diz que uma vez que você tenha chegado a esta estrada, uma vez que você tenha experimentado o arrependimento, uma vez que você tenha sentido tristeza pelos seus pecados, e uma vez que você tenha descido do seu pedestal, uma vez que você tenha pedido a Deus que o transforme e seja misericordioso, então você conseguirá ser misericordioso e ter compaixão daqueles que não tiveram a mesma oportunidade de compreender o que você compreendeu. Bem-aventurados os misericordiosos. E em seguida, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Lembro-me quando vim para esta igreja, eu vim do mundo. Eu era muito mundano, usava palavras ásperas. A universidade é muito dura e você tem que lutar para chegar ao topo. E a minha mente estava cheia de lixo. Mas eu disse a Deus, tu sabes que eu não quero ter mais uma mente como eu tenho. Então, Deus, ajuda-me a limpar a minha mente, a desenvolver bons pensamentos, onde agora eu só tenho maus pensamentos. Este é um processo de santificação. O cristianismo não é apenas conhecer Jesus. Não é bom só conhecer Jesus. Você não será salvo apenas por conhecer a Jesus. Por acaso o diabo não conhece a Jesus? Será que o diabo vai ser salvo só porque ele conhece a Jesus? Não. Temos que permitir que Deus nos mude, que limpe o nosso coração, as nossas atitudes. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Conseguem ver? Só depois de passarmos por toda uma série de crescimento, é possível tornar-se um pacificador. Agora, o que é um pacificador? O pacificador é alguém que tem a paz de Deus no seu coração. Muita paz tem os que amam a sua lei, diz o Salmo 119 e 105. Trata-se de uma peça que é um pedaço do céu. Todas as vezes que eu olho para isso, eu me maravilho. Às vezes os políticos tomam esta frase e a aplicam a si mesmos. Eles se dão grandes prêmios sem terem passado por qualquer uma dessas etapas da vida cristã. Mas eles não são pacificadores, porque um pacificador é alguém que fez as pazes com Deus. Aí é um pacificador. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Não é incrível? Por causa da minha justiça, porque deles é o reino dos céus. Qual é a última coisa que o Senhor menciona aqui? Qual é a última bem-aventurança? Benditos os que são perseguidos. Em outras palavras, se você passar por este processo, se você sentir tristeza pelo pecado, se você pedir perdão, se você permitir que o Senhor lhe mude a vida e o coração, se você estiver disposto a descer do seu pedestal e se quiser a paz de Deus no seu coração, isso será uma irritação para o mundo. Então vão perseguir você. Isso é uma garantia. E este é o processo de caminhada cristã, totalmente oposto ao que o homem apresenta no mundo hoje em dia. As lições que Jesus ensinou perto do Mar da Galileia são as mais fundamentais que o ser humano precisa aprender. Temos que pegar a nossa Bíblia e estar alerta. Se você tem uma dessas Bíblias onde as palavras de Jesus estão em vermelho, é preciso estar atento. Vamos lê-las apenas como história? Não, vamos lê-las cuidadosamente, porque é Deus que está falando diretamente conosco.
Cada palavra é um dom de Deus. Cada palavra, mesmo os mas e os pois, estão em seu lugar por razões específicas. Por isso é preciso prestar atenção àquilo que Jesus ensinou. Aqui está um barco típico do Mar da Galileia. Há pequenos povoados ao redor, não mudou muito. Aqui está um barco que foi encontrado depois de uma grande seca e aparentemente é um barco da época de Jesus. Por isso, este é o tipo de barco no qual Jesus esteve com Pedro e seus discípulos quando ensinou. Grandes lições. Peguem suas Bíblias novamente e leiam as palavras de Jesus. E diga a você mesmo, aqui está Deus me falando, há poder nessas palavras. Este aqui é o túmulo de Lázaro, é o lugar onde Lázaro esteve. É um túmulo escuro, obviamente, e hoje em dia é considerado santo. Mas imagine que neste lugar Jesus chamou um homem morto em faixas para fora do seu túmulo e provou que a ressurreição e a vida está nele. E ele fez isto um pouco antes de ir a Jerusalém. O último ato da obra de sua vida. E enquanto ele se aproximava de Jerusalém, você pode imaginar o que se passava pela sua mente? Esta é a cidade de Jerusalém. E várias portas da cidade antiga ainda estão lá. Quando você desce esta colina, percebe aqui construída a Capela das Lágrimas. Foi construída com uma gota de lágrimas. E quando você entra na Capela das Lágrimas, ela tem esta pequena luz no topo. E há a figura de uma galinha, com a representação de uma mãe galinha que reúne os seus pintinhos. Porque Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas. Mas tu não quiseste. São palavras famosas de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Nada mudou, o mundo continua a ser exatamente o mesmo. Este é o lugar onde ficava o templo antigamente, mas hoje há aqui a Mesquita da Rocha. Há um interessante detalhe arquitetônico aqui. Este é o portão de Damasco. E os arqueólogos querem nos fazer crer que a parede não está mais no mesmo lugar onde ela estava nos tempos antigos. Mas isto é muito significativo, porque os católicos romanos, eles têm no interior das muralhas o Gólgota. Mas a Bíblia diz que Jesus foi crucificado onde? Do lado de fora das muralhas. Agora, isto é muito significativo. Onde Jesus foi crucificado? No Gólgota católico ou fora da cidade? Agora, aqui há uma porta no topo e o que aconteceu aqui foi que um tubo se arrebentou e os judeus tiveram que escavar para escoar a água. E à medida que eles escavavam, eles foram descobrindo esta porta, que é a porta de Damasco. E você pode perceber que ela está justamente abaixo, em frente da nova porta. Portanto, é óbvio que o muro deve ter sido feito no mesmo lugar, certo? Portanto, isto é muito interessante. O muro está no mesmo lugar. E quando você entra neste lugar, esta é a porta de Damasco. E estas devem ser as pedras por onde Jesus andou e também onde Paulo caminhou. Portanto, se você caminha aqui, você está caminhando exatamente no lugar onde Jesus caminhou. E esta é a porta de Ulda. São portas fascinantes. Portas do Sul, conhecidas como Portas de Ulda, que praticamente não existiam até recentemente. Foram construídas no período do Segundo Templo. Ou seja, no primeiro século. Eu não gosto muito de usar AEC antes da Era Comum. Até o primeiro século CE, ou seja, Era Comum. Em português dizemos antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo, essas portas forneciam acesso ao interior do templo. E as portas de Ulda foram usadas muitas vezes por Jesus. Elas ainda estão fechadas hoje, elas fazem parte do novo muro e da nova construção, de modo que Jesus não deve ter caminhado por estas escadas. Aqui está um homem muito interessante, uma ilustração bonita. Ele estava com o seu burro e eu pensei que seria uma boa imagem, então tirei uma foto. Foi um grande erro que eu cometi. Este homenzinho pulou nas minhas costas e me sacudiu como se eu fosse um pano velho, na esperança de que alguma coisa caísse dos meus bolsos. E eu acabei
recompensando-o pelos seus esforços. E então veio o meu amigo e pensou que isso daria uma boa foto. E eu fiquei do lado rindo enquanto ele tirava a foto e o homem fez exatamente a mesma coisa. E começou a lhe dar golpes nas costas. E ele o sacudia como se fosse um pano velho. E o meu amigo então me perguntou, por que você não me disse isso? E eu disse, é que eu estava querendo ver o show e por isso eu não pude avisar. Isso aqui é o que se vende nas ruas de Jerusalém. Este é um vendedor de alfarrobas. Ele tem uma grande jarra nas costas com o suco de alfarrobas, e quando você se aproxima, então você pode tomar um copo deste sumo ou suco. Este é um setor judeu muito diferente. Aqui está um moinho velho, com crianças pequenas judias. Há muitos conflitos neste país. Esta é a velha cidade de Davi, que foi o lugar onde eles serraram Isaías em dois. Será que você consegue imaginar isso? Alguém sendo serrado vivo? Que povo cruel! E esta é a igreja ou construção que fizeram em cima do grande cenáculo, onde houve a última ceia, como se diz. E este aqui é o Getsemane. Agora, se você quiser ir ao Getsemane, você tem que escolher qual deles, porque há dois. Este aqui é o Getsemane ortodoxo, e está construída esta enorme igreja ortodoxa nele. E ao lado, um pouco mais afastado, está o Getsemane católico. E do lado de fora há estas enormes oliveiras, e se diz aqui que estas oliveiras são descendentes daquelas onde Jesus foi orar. Lembram-se que Jesus disse ali, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Mateus 26, 38. Pai, se queres, passe de mim este cálice, mas que se faça a tua vontade, não a minha. E apareceu-lhe um outro anjo do céu que o fortalecia, e entrando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou em gotas de sangue. Grandes gotas que corriam até o chão. Lucas 43, 44. Há muitas críticas hoje ao filme A Paixão de Cristo. O título do filme não é muito agradável para mim, mas, no entanto, retrata o sofrimento de Jesus, sem ser bíblico. De fato, não conseguiram representar devidamente o sofrimento de Jesus. Eu não vi o filme, mas eu mesmo tenho lido bastante sobre isso e eu posso lhes dizer que Jesus sofreu tremendamente. E a história bíblica é um tanto dispersa. Precisamos juntar as peças para compor a história e realmente entender o que aconteceu com ele. O que se passou com Jesus no jardim foi que ele tinha tanta ansiedade que os vasos sanguíneos da sua pele se romperam. Esta é uma condição médica que ocorre algumas vezes ainda hoje. E é muito raro que alguém sobreviva a esta condição. O estresse e o trauma são tão grandes quando os vasos sanguíneos se rompem por ansiedade que as pessoas normalmente morrem. Portanto, o que deve ter acontecido aqui é exatamente a mesma coisa. E Jesus podia ter morrido aqui, mas apareceu um anjo do céu e o fortaleceu, para prepará-lo para o que estava por acontecer. A Bíblia nos diz que nessa noite os discípulos o abandonaram e fugiram. Marcos 14, 15. Todos o abandonaram. Este é o Getsemane católico, apostólico romano. E aí está, mais uma vez, a famosa pedra onde se diz que ele orou e suou gotas de sangue. Agora, é preciso lembrar que o paganismo também é louco por pedras. O paganismo tem grutas famosas, pedras famosas, e as pedras formavam uma parte muito importante do paganismo. Mas também nas histórias da Bíblia, os patriarcas também fizeram altares de pedra. Mas eles não adoravam as pedras. Eles cultuavam a Deus, mas utilizavam as pedras como altares de sacrifício a Deus, que eram um tipo do sacrifício de Cristo. É uma história completamente diferente. De modo que aqui está aparentemente uma pedra santa onde prenderam a Jesus. E estes devem ser os degraus por onde o levaram, porque eles dão no templo de Caifás, se vocês quiserem chamá-lo assim. Porque não é bem um templo, é mais um palácio. E aqui está uma representação ao lado, como se Jesus tivesse sido conduzido por esses degraus, com cordas, mas a Bíblia não menciona isso.
Hoje, esta igreja católica romana foi construída neste lugar. E provavelmente este é um lugar arqueologicamente correto. E aqui estava o assento do sumo sacerdote, que nesse ano era Caifás. Agora, aqui há uma confusão na Bíblia, porque quando trouxeram a Jesus, o levaram a Anás. Agora, Anás era o sogro de Caifás. E ele era o sumo sacerdote anterior. Portanto, como a fama de sumo sacerdote ficava na família, naturalmente, então, o sumo sacerdote do ano anterior, mais velho, era ainda honrado como sumo sacerdote, embora não fosse mais o sumo sacerdote. E por isso a Bíblia é frequentemente criticada pela sua descrição. Mas a sua descrição está correta. E alguns críticos dizem também que ninguém como Caifás de fato existiu. Bem, finalmente eles encontraram o seu sarcófago, com o nome de Caifás, sumo sacerdote, sobre ele. Portanto, isto é histórico também. Então, quando olhamos para o julgamento de Jesus, a Bíblia menciona 7 julgamentos de Jesus. O que é fascinante, porque o número 7 é o número de Deus. Mas não se percebe isso com a leitura casual dos evangelhos. Sobre estes 7 julgamentos, é preciso analisar os 4 evangelhos e associá-los cuidadosamente aos acontecimentos, porque nem todos os julgamentos estão em todos os evangelhos. Alguns se concentram em Pilatos, outros se concentram no julgamento de Herodes. Jesus foi primeiramente levado a Anás. Primeiro a Anás. E ali houve um julgamento perante Anás. E foi ali que o servo de Anás o atingiu no rosto. O feriu no rosto, porque Anás perguntou a ele o que estava fazendo, ou o interrogou acerca do que estava fazendo. E Jesus disse, não fiz nada em segredo. Que pergunta era essa? Porque Jesus sempre havia pregado na sinagoga. Então, o servo de Anás o feriu no rosto. Então, este foi o primeiro julgamento de Jesus. E logo ele foi levado com Anás ao sumo sacerdote daquele ano, que era Caifás. Portanto, Anás e Caifás devem ter feito um outro julgamento conjunto. Dali saíram para o julgamento da noite. Houve um julgamento à noite. E a Bíblia simplesmente diz que Jesus foi colocado numa cova, profeticamente no livro dos Salmos, e logo tiveram um julgamento pela manhã, porque de acordo com a sua lei era ilegal ter um julgamento à noite. Tinham que fazê-lo depois do nascimento do sol. Portanto, houve um julgamento com Anás, houve um julgamento com Caifás e Anás, houve um julgamento à noite por parte do Sinédrio, e depois reuniram mais uma vez todo o Sinédrio e fizeram outro julgamento pela manhã. E então acharam que Jesus era culpado e o levaram em seguida a Pilatos. Pilatos fez a sua análise, mas não quis tomar a decisão sozinho. E por isso enviou a Herodes. E Herodes fez um julgamento, mas tampouco quis decidir sozinho. E o enviou de volta a Pilatos. E houve então um julgamento final, quando Jesus foi entregue aos judeus para a crucifixão. 7 julgamentos ao todo. Portanto, este é o primeiro lugar onde Jesus esteve. Hoje, com certeza, é um lugar famoso, onde Pedro é novamente honrado. E Maria, com a imagem de uma deusa. E a caminho para a capela da manjedoura, do Santíssimo Sacramento, o pátio, o calabouço. Este é o lugar onde os presos eram mantidos durante a noite para o julgamento. E esses são os buracos nas rochas. O que era normalmente feito era que seus braços eram colocados aqui, de modo que umas mãos passavam por aqui, outras passavam por ali, e em seguida eram amarrados e ficavam pendurados de frente. Agora, se os judeus consideravam que alguém era culpado, eles tinham o direito de castigá-lo com açoites. Mas a pena capital, a pena de morte, era um direito exclusivamente romano. Eles precisavam obter permissão dos romanos. Isso era uma lei romana, mas César lhes permitia castigar com açoites aqueles a quem consideravam culpados. 3 chicotadas pela frente e 3 chicotadas pelas costas. E eles consideraram a Jesus culpado, como a Bíblia relata, e impuseram nele cerca de 26 chicotadas no peito. É possível.
embora a Bíblia não mencione. E aqui está um calabouço onde eles deixavam as pessoas e eram colocadas ali nuas. E aqui estão algumas cruzes bizantinas na parede, o que mostra que os primeiros cristãos reconheciam este lugar. A pessoa então era baixada a este calabouço. Em outras palavras, ficava em escuridão total. Um salmo diz, e me baixaram a um poço. Portanto, isso é o que deve ter acontecido com Jesus, enquanto ele esperava ali, durante toda a noite pelo julgamento da manhã, até ser convocado. Hoje você pode entrar nesse poço. Você pode observá-lo. Ali, após o julgamento da manhã, ele foi levado a Pilatos e dali foi colocado nesta prisão enquanto aguardava o julgamento. Posto aqui embaixo, e depois foi julgado e considerado inocente por Pilatos. Pilatos se recusava a sentenciá-lo à morte. Por isso, o enviou a Herodes. Escarneceram dele, lhe deram uma capa. A Bíblia diz que eles arrancaram a sua barba, batiam-lhe no rosto e mandavam-no profetizar quem é que estava batendo nele. Ele foi muito maltratado nesta ocasião. Este é o lugar onde exatamente Pilatos o condenou. Aqui ainda se podem ver os jogos romanos no chão, e foi neste ponto que Pilatos disse as famosas palavras, Ecce homo, eis o homem. E ali estava ele com a coroa de espinhos na cabeça, ele já havia sido espancado. A Bíblia diz que no primeiro julgamento de Pilatos, ele havia mandado espancá-lo para conquistar a simpatia dos judeus. Algo muito covarde. Agora, os açoites romanos eram constituídos de 40 chicotadas menos uma. Então, eram amarrados numa pilastra e lhe davam 40 chicotadas menos uma. E o chicote que eles usavam tinham inúmeras cordas com pontas de metal e pedaços de pau. De fato, muitas pessoas que eram condenadas a esses açoites morriam ao ser açoitadas, somente por causa dos açoites, porque as chicotadas abriam rasgos na pele, rasgavam a carne da pessoa. E os registros dizem que, às vezes, as pessoas que recebiam os açoites tinham as suas entranhas expostas, ficando dependuradas neles. Assim que este era um castigo terrível. E, em seguida, há uma outra possibilidade de que ele tivesse sido açoitado 2 vezes. Porque quando ele foi considerado culpado no final e sentenciado à crucifixão, então era comum que se açoitassem a pessoa antes de crucificá-la. A Bíblia faz referência a isso, mas não explica se Jesus foi açoitado 2 vezes. Mas é possível que tenha acontecido. Os críticos também alegam que Pilatos não existiu. Aqui está uma inscrição que foi encontrada e ela diz categoricamente que Pilatos foi o procurador no tempo de Tibério. Assim que, biblicamente e arqueologicamente, não há maneira alguma que possa fazer com que a história bíblica seja negada. De modo que algumas pessoas descrevem os açoites dessa forma. Outras pessoas descrevem os açoites como se Jesus estivesse agachado sobre uma pilastra horizontal e que o castigavam dessa forma. E a Bíblia diz que quando colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e colocaram uma vara na sua mão, tomaram-lhe a vara e golpeavam com ela a sua cabeça. E a expressão grega usada é que ele foi golpeado inúmeras vezes, de modo que o sofrimento de Jesus foi enorme. A Bíblia, de qualquer forma, descreve que ele foi ferido, e a ferida que ele tinha era uma ferida enorme. Era uma chaga grande, de cima a baixo. Portanto, Jesus sofreu como nenhum outro homem havia sofrido. Por nenhum outro homem ou por nenhum outro ato criminoso na história da humanidade. E se Deus não houvesse enviado um anjo para fortalecê-lo, ele não teria conseguido. E foi por isso que, enquanto ele pendia na cruz, ele perdoou a todos aqueles que tinham se envolvido na execução da sentença. E por isso ele morreu tão rapidamente. Enquanto outros ficaram ali mais tempo ainda vivos, e por isso tiveram as suas pernas quebradas, que era uma forma de garantir que eles continuariam na cruz e acabariam morrendo ali. Vejam,
se eles continuassem dependurados no sábado, se não morressem na sexta-feira, então eles teriam que lhes quebrar as pernas, porque no sábado eles poderiam descer da cruz. E isso seria um desastre, porque eles podiam fugir e não haveria ninguém para capturá-los no sábado. E por isso eles lhes quebravam as pernas. A história é terrível naqueles tempos antigos. E a Bíblia também diz que eles o levaram ao Gólgota. Agora, esta é uma rua famosa, é a Via Dolorosa, onde ele deve ter caminhado e, de acordo com a Bíblia, sido levado para fora da cidade. Isso significa que ele deve ter descido por esta rua e saído por esta porta, que se chamava Porta das Ovelhas. E ele deve ter ido até ali, o que faz sentido, porque a Porta das Ovelhas era aquela através da qual os sacrifícios eram levados para serem queimados do lado de fora da cidade. Se você tem uma opinião católica, ele deve ter sido levado por essas escadas até o Gólgota. Mas eu vou lhes mostrar os dois lugares. A Bíblia diz que ele carregava a sua cruz, mas ela caiu. Alguém então teve que ajudá-lo e tomar o seu lugar. Esta é a famosa Via Dolorosa. Ao subir, passamos por aqui, andamos por este túnel que é conhecido como Túnel de Ezequias, onde tivemos uma experiência horrível, porque fomos apedrejados. E aqui está o famoso sepulcro católico, a famosa igreja que reivindica ser o Gólgota. Felizmente, para os católicos romanos, tudo parece apontar de fato para esta igreja. Tanto o lugar onde se situava a cruz, quanto o lugar onde está o sepulcro. Tudo numa igreja. É muito conveniente para os peregrinos. Do lado de cá há uma placa, há romãs, uvas. As romãs e as uvas, exatamente como você teria no tempo de Baal. Exatamente as mesmas. Muito interessante, pequenas anomalias pagãs neste lugar. Quando se chega ao Gólgota católico, você tem várias urnas de penduradas com sais sagrados. Você tem as famosas pedras novamente. Aqui está um homem beijando uma pedra. Aparentemente, esta é a pedra onde deixaram o corpo de Jesus depois de tirá-lo da cruz. Aqui está o famoso sepulcro onde se pode entrar. Aqui o lugar onde ele foi supostamente enterrado. E este é então um lugar sagrado. Se você entra ali, você então paga ao sacerdote e ele lhe dá uma bênção e você fica absolvido por um certo número de meses. É de fato um lugar muito pequeno e a Bíblia nos diz que havia uma pedra enorme que era rolada em frente do local, mas aqui é um lugar bem pequeno e é o local onde eles dizem que está o sepulcro, como se pode ver. Pode-se dar uma volta e se ter uma noção do tamanho. Percebem-se aqui as velas e é tudo muito pequeno. Isso é tudo. Isso é tudo que há para ver. Se você subir as escadas da igreja, então você chega a um local onde as pessoas ficam muito reverentes. E aí estava o Gólgota. E eles têm todas essas estátuas de Jesus com Maria e as mulheres à volta e muitas outras, com ouro, prata e brilho. E há um lugar bem aqui onde dizem que se encontrava a cruz. Agora, há um outro Gólgota ortodoxo, e dentro da mesma igreja você pode escolher se você quer colocar o dinheiro num lugar ou no outro. Você pode escolher. E quando você entra nesse lugar, então você tem uma bênção especial. Algo que ninguém gostaria de perder. Por isso, eu e o meu amigo fomos ver o que era. E aqui está uma pedra que eles dizem ser a Pedra do Gólgota. Logo ali na igreja, eles dizem que esta é a caveira. Portanto, este é o famoso Gólgota católico romano que recebe a maioria dos peregrinos do mundo. Se você sair pela Porta das Ovelhas, que hoje se chama Porta do Leão, mas no tempo antigo se chamava Porta das Ovelhas, se você sair, e lembre-se que o muro está provavelmente no mesmo lugar onde estava o muro antigo, segundo a arqueologia, então você tem um problema, porque este Gólgota católico está dentro da cidade. Mas a Bíblia diz que ele foi crucificado fora da cidade. A salvação é para todos. Não é só para uns poucos selecionados dentro da cidade. E assim, quando você sai, você vê esta pedra enorme, que ainda hoje tem o rosto de uma caveira nela, e em cima hoje há um cemitério muçulmano, e é chamado o lugar da caveira. De fato, isso era uma pedreira. Fascinante.
Esta é a pedreira de onde Salomão havia cavado as pedras que ele usou no templo. Fascinante. Na verdade, todo este vale, e ele é parte de uma montanha que continua desde a direita até a esquerda, e que finalmente formou o monte onde estava o templo. E é provavelmente neste lugar onde Abraão provavelmente simulou um tipo de morte do Filho de Deus, através do sacrifício que ia fazer de Isaac. Mas Deus disse, você não tem que prover o seu filho, eu vou enviar o meu. E este é de fato o mesmo monte. Que fascinante! Assim que faria sentido que Jesus morresse no topo dessa colina. Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Fora, bem próximo, na base da montanha, está uma tumba com um jardim. E em seguida tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com linho e especiarias, da maneira como os judeus costumavam sepultar. E nas proximidades do lugar onde foi crucificado havia um jardim, e no jardim havia um sepulcro, que nunca havia sido utilizado para enterrar a ninguém. Isso é o que a Bíblia diz. Portanto, é totalmente diferente do local que está dentro da cidade. Portanto, há um jardim fora da cidade, e ainda hoje este belo jardim existe, mas a palavra jardim na Bíblia significa uma espécie de fazenda, um vinhedo, e aqui há um velho lagar para uvas, portanto faz sentido, e ainda hoje é um belo jardim. E ali, após escavarem para a construção de uns edifícios, eles descobriram este lugar. E vejam, é interessante observar que aqui há algumas tumbas, e em frente aos túmulos há um pequeno muro, e fizeram um sulco, e colocaram uma pedra redonda para que pudessem rolar à frente da tumba. E se você olhar para baixo, também pode olhar para dentro da tumba, para o outro lado, e há uma tumba que foi um pouco escavada. Portanto, ela ainda não estava concluída. A Bíblia diz que a tumba não estava ainda acabada e que ninguém havia sido enterrado ali. E a Bíblia diz que os discípulos se agacharam para ver o que estava lá dentro, para que pudessem olhar. E eles podem ter olhado por aqui e passado por aqui e veriam que a tumba estava vazia. Portanto, isso se encaixa perfeitamente com a descrição bíblica. Também neste jardim há esta erva, ela cresce por aqui, dela fazem uma droga que pode anestesiar, e era misturada com vinho, e assim anestesiavam as pessoas enquanto elas estavam na cruz, mas Jesus se recusou a beber dela. E este é um pastor metodista que ministra neste lugar. Esta é uma pedra típica. Este é o túmulo de Herodes, um dos poucos sepulcros intactos deste tipo hoje. O de Jesus era provavelmente similar. Portanto, aqui é provavelmente o lugar do jardim da tumba. Há um pequeno sulco à frente onde teria estado uma grande pedra redonda que teria sido removida. Isso faz muito mais sentido para mim do que o outro Gólgota. E dentro se vê que as pessoas de fato acreditam que é um lugar santo. E por isso elas vêm aqui para orar e ser reverentes. Tudo bem, mas está escrito aqui, ele não está aqui, ele ressuscitou. E isso para mim é o âmago da questão. Ele não está aqui, ele ressuscitou. O meu Deus, eu não tenho que buscá-lo num lugar sagrado ou entrar em algum buraco. Ele ressuscitou. Posso falar com ele aqui mesmo. Posso caminhar com ele onde quer que eu esteja, porque ele me pode ouvir. Porque ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios 2, verso 8. Sabem, uma religião que se baseia em formalidades é muito vazia, uma vez que se tenha experimentado a Jesus Cristo. Aqui está o Monte das Oliveiras, a Capela da Ascensão, uma pequena capela, e aparentemente este é o lugar de onde Jesus subiu aos céus. E esta aqui é a famosa Porta de Ouro.
Ela está entijolada e bem lacrada, e do outro lado há uma escada que leva para o topo do monte, onde está a Mesquita da Rocha. E aqui estão as sepulturas dos homens mais ricos do mundo muçulmano. E eles acreditam que quando Jesus voltar, e ele virá para cá, e essas portas de ouro então irão se abrir. Bem, eles não acreditam que é Jesus, para eles é Enamadi, o Messias. Bem, então para os judeus é o Messias, para os cristãos é o retorno de Jesus, e então esta porta se abrirá. Então, de fato, todos aqueles que estiverem aqui, porque tiveram muito dinheiro para comprar estas tumbas particulares, eles então serão os primeiros a ser ressuscitados e eles serão os primeiros a entrar neste lugar. É conveniente, você acha que vai funcionar assim? Se eles tivessem estudado as bem-aventuranças, eles saberiam o que é necessário para ver Jesus. Temos que sentir tristeza pelos nossos pecados, temos que nos arrepender, temos que lamentar e temos que pedir a Jesus para nos mudar e temos que voltar à harmonia com Ele e com seus princípios. Então, nós não precisamos desta porta. Temos uma outra porta, e é uma porta que tem pérolas sobre ela, a porta de uma Jerusalém celestial construída por Deus. Eu não sei se haverá muitos na primeira ressurreição que vão estar aqui. Não quero julgar isso, porque só Deus pode julgar. Mas aqui estão todos esperando um reino terrestre. Eu não estou à espera de um reino terrestre. Eu estou à espera de uma Jerusalém celestial. Apesar desta Jerusalém aqui ser muito interessante. Esta é a Mesquita da Rocha. Este é o local onde o templo será reconstruído. E se você entrar, há uma pedra, que é onde Maomé subiu. Mas o paganismo e a verdade, eles estão muito distantes um do outro. Esta é Jerusalém à noite e esta é a famosa Casa Queimada. Isto é, tudo o que restou dela. Em 70 depois de Cristo, os romanos vieram e destruíram Jerusalém e a incendiaram completamente. E este é um símbolo da destruição que virá sobre o mundo quando Deus retornar. Podemos fazer parte da Casa Queimada ou podemos nos tornar parte do reino de Deus. Essa escolha é nossa. E a única solução para isso é o Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas que escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João 5, 12 e 13. Portanto, essa escolha é nossa hoje. Podemos ficar entretidos com todas as coisas deste mundo, podemos visitar esses lugares importantes e torná-los mais importantes do que Deus, ou podemos desenvolver um relacionamento. Mas o preço é o eu. Vamos ter que abrir mão dele e pedir a Deus que nos dê o seu caráter. Um caráter que possa compreender, conviver e amar o próximo como a si mesmo, fazendo de Deus o supremo na sua vida, pois sem Ele nada podemos fazer. Amém.